pessoal, eu do Renatão, tá aí gravando mais um videozinho hoje. Vamos retomar nossas gravações. Tava meio parado aí para pegar o ritmo. E a gente tava pensando aqui o que a gente poderia estar falando com vocês. E uma coisa legal, né, que a gente tem sempre que pensar no problema, que a maioria das pessoas ficam focado, ou na solução do problema, né? O que eu preciso focar para eu conseguir sair do buraco, né? Porque geralmente esses momentos que a gente não sabe para onde ir, a gente fica focado no lado errado, né? Geralmente no problema. Na verdade, eu acho que é até onde focar no problema, né? Aonde que eu devo abandonar o problema e ir para a solução, porque o problema ele serve até para me impulsionar a melhorar, né? Então, eu acho que a pergunta é essa, né? Qual que é o ponto que eu devo largar o problema e ir para a solução, né? E qual é o ponto que você acredita hoje que... Então, eu acho que é muito relativo isso, sabe? Não existe uma matemática para isso, né? Não é uma coisa exata. Mas assim, nem sempre eu consigo, mas eu procuro tirar experiência de tudo que... o cara fala, aconteceu uma coisa ruim. Não, aconteceu uma experiência, né? Que se eu ficar esperto, ela vai me impulsionar a melhorar, né? Então, eu acho que o ponto certo disso é a hora que isso começa a me fazer muito mal, né? A hora que eu vou perder o controle. Porque assim, o problema, ele só é problema, né? Porque eu não estou controlando, né? Exatamente. Porque se eu estivesse controlando, eu não ia causar um problema para mim mesmo, né? E agora eu vejo o seguinte, hoje é mais fácil identificar o problema. No começo da recuperação era muito mais difícil identificar um sentimento, o problema. É por causa disso que estava falando o ponto. Então, a partir do momento que eu identifico o problema, aí está na hora de começar a pensar o que eu vou fazer a respeito, né? Porque muitas vezes eu não conseguia era identificar o que eu estava sentindo, não identificava nem o sentimento, menos ainda o problema, né, que gerava aquele sentimento. Então, eu preciso estar sempre focado na identificação do que eu estou sentindo, para eu conseguir chegar mais fundo e identificar a raiz do negócio, para conseguir identificar o problema, para daí eu começar a pensar na solução. E lembrando que a solução, eu nunca, vamos dizer assim, é mais difícil identificar a solução pensando sozinho, porque quando eu estou dentro do problema, é muito difícil eu identificar, olhar para cima e achar alguma luz. E a pessoa que está fora, geralmente ela consegue identificar uma luz mais fácil e me ajudar na solução do problema. É por isso que a gente sempre fala, junto fica menos difícil. Então eu tenho que pedir ajuda. Essa ajuda. Vocês falaram muito bem, legal, das falas que me antecederam. É interessantíssima essa questão, porque em muitos momentos na vida, não é só de quem usa droga, mas do ser humano em geral, ele está envolvido tanto no problema que ele não consegue enxergar a solução. Por isso que não estar sozinho, estar com alguém e pedir ajuda sobre, é uma solução viável. Porque alguém que está olhando de fora do problema pode dar uma solução simples, fácil e de acesso rápido. Então, a situação de estar pedindo ajuda sobre algumas coisas que você se sente patinando, porque a sensação que dá quando você está no problema é de estar patinando. Você fica no mesmo lugar sem sair dele. E essa sensação, muitas vezes, pode ser retirada de você escutando uma pessoa que você confia, uma pessoa a quem você tem fé que vai te ajudar, que não tem interesses outros em relação à sua pessoa, e pedir para ela, falar, pô, estou vivendo isso de problema. O que você acha que eu posso fazer? Mas, cara, eu vou falar uma doideira aqui que vocês vão me entender, os dois. Tem gente que se sente confortável com o problema. Porque às vezes o problema justifica alguma atitude, né? Alguma atitude. E o problema é uma coisa talvez externa que vai me aliviar daquilo que é realmente o que eu sinto ou o que eu tenho que resolver. Ele encobre, né? Às vezes a situação. Pois é.
Pois Você é. está dizendo Você- a área de conforto. Cara, porque assim, você todo mundo já conheceu alguém que reclama. Reclama, 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 mas não- reclama, reclama. Se tá sol, reclama porque tá sol. Se tá chovendo, reclama porque tá chovendo. Se tá frio, porque tá frio. Porque o cachorro late, porque tudo reclama. Né? Então, esse é o tipo de pessoa que fica no problema porque se sente confortável ali. Né? Fica bem reclamando, né? É uma maneira de justificar o seu mal-estar consigo Sim, mesmo, né? Sim, sim. Ele usa uma coisa externa para justificar aquele mal-estar, né? Aquele mal-estar. Na verdade, esse tipo de pessoa não vê o problema como problema, vê como uma ferramenta que justifica alguns hábitos que ele tem e utiliza essa questão psicológica na cabeça dele. Olha, o problema está aqui, então eu preciso de resolver. Mas se eu não resolver, eu também não preciso ter ação. E aí ela se auto-engana, é um auto-engano. Então, o problema do problema é que a pessoa nunca encontra satisfação, né? Nunca tá bom. Porque assim, porra, tá muito quente hoje, entendeu? Se tivesse uma nuvem aqui tapando esse sol, aí sim tava. Mas aí se tivesse a nuvem, Se pô, essa tivesse, nuvem pô, tá mas essa nuvem tá atrapalhando. atrapalhando. Porque não... Então assim, nunca. Quando eu tiver um carro tal, vai estar bem. Ou quando acontecer isso, vai estar. Cara, não é, né? Quando a gente fala de sair do problema e ir para a solução, é o que alguém falou aqui, né? Se não tem solução, já Solucionado tá. está. Então já não é mais problema. Sim. Né? É eu viver no agora bem. É que eu vejo que na maioria das vezes, o problema maior é a insatisfação com ela própria. Sim. E aí fica justificando com alguma coisa externa. Exatamente. Porque na verdade, eu me modificar dá trabalho. É aquele negócio, eu tenho que pedir ajuda, chegar, conversar a respeito, me expor, né? Porque quando eu vou pedir ajuda relacionada a alguma coisa, eu tenho que me expor de uma série de outras coisas, porque nunca o problema, o foco é único, né? Sempre tem algumas coisas em volta que eu vou ter que falar a respeito. Não é pedir ajuda de uma situação e não falar a respeito da minha vida. Então eu tenho que me expor. Então muitas vezes eu vejo que as pessoas não vêm pedir ajuda porque elas não querem se expor. Na maioria das vezes elas fazem a coisa errada para depois falar assim, pô, fiz errado, não sei o que, e depois vem pedir ajuda. Depois que aconteceu, tudo bem. Mas aí que tá, a única maneira de. Vamos lá, assim, a gente já falou muitas vezes aqui, a única maneira que qualquer pessoa tem de consertar alguma coisa é sabendo que está errado. Por exemplo, eu levei o carro lá para consertar, né? Tô com a cabeça. Tô feliz da vida com isso. Mas se o cara não souber o problema, ele não vai saber onde mexer. Exato. Isso aí. É a mesma coisa comigo. Exposição. E aí, o que o Renato acabou de falar? Se eu não tiver alguém perto de mim que possa me apontar, é muito difícil, cara. Difícil. É muito difícil. Porque eu tenho duas características. Ou eu acho que eu sou o melhor de todos, ou eu acho que eu sou o pior de todos. Eu acho que tá tudo certo, ou eu acho que tá tudo errado. Eu, dentro de mim, não tenho uma balança. Meio termo, um equilíbrio. Então, vivendo em sociedade, perto de pessoas, cara, fica mais fácil isso. E quando eu tenho alguém que eu possa falar, eu tô sentindo isso, eu não sei nem o que é. Quantas vezes, né, cara? Pô, eu tô sentindo um negócio, eu não sei nem o que é. E aí conversando e tal, porra, passou, né? Às vezes não é nada, cara. Às vezes. E outra coisa também, né, que a gente não falou aqui. Sei lá a porcentagem disso, mas uma grande porcentagem dos meus problemas sou eu que crio, eles existem. Sim. Eles só estão dentro de mim. É verdade. São muralhas psicológicas criadas pelo próprio cérebro. Pô, eu mesmo, meu ego. Por exemplo, esse negócio de trocar de carro, de mudar de casa, não sei o que. Pô, eu tenho que ficar me cobrando o tempo inteiro que eu tenho que fazer isso, porque de repente eu tenho que ser bem sucedido. Porque... Cara, quem falou, meu? Sim. É que a gente tava conversando com meu pai sobre isso, né? Não, cara, aí eu fico pensando só no que eu tenho que ter, eu esqueço que hoje eu tenho um colchãozinho, Exato. um cobertorzinho quente, água quente em casa, comida, e mais do que isso, eu tenho coisa para oferecer para minha família. E na verdade são as coisas mais simples que tem, são as coisas que mais valor tem. Que mais valor tem. Mais valor E agregado. o que eu tem. esqueço quando eu caio nessa armadilha, né? Então, do que nós conversamos até aqui, chegamos na conclusão do quê? Que o simples é a base para a gente solucionar problemas.
Sim. Né? O simples do quê? Se você viver no simples, é muito provável que os seus problemas Nem sejam vai ter. diminuídos a... Nem vai ter Muitas muito vezes. problema. Sabe uma outra questão que é muito bem colocada nessa questão? Outro dia eu estava em um lugar, até falei disso. Eu assisti uma palestra que os caras estavam falando sobre perdão. E aí ele falou que o perdão é uma coisa muito difícil e tal, para você perdoar e tal. Mas sabe por que tem que ter perdão? Porque as pessoas se ofendem. Se você deixar de se ofender com qualquer coisa, diminui muito o problema do perdão. Já pensou que sacada que é essa? Você sabe que eu ando fazendo isso, eu ando exercitando isso, cara. Quando eu me irrito muito com alguém, eu ando pensando, pô, mas de repente não é do jeito que eu tô pensando, né? Esse dia eu troquei um e-mail com uma pessoa que estava do outro lado do país, cara, e do jeito que ela escreveu, eu achei que ela não gostava de mim. Eu falei, mas não é nada disso, cara. Ninguém falou, não aconteceu nada, né? Né? Ou senão essa pessoa tava com. Acordou num dia lá. Um dia ruim. E de repente não foi a palavra, né? Não foi a palavra melhor, mas beleza. Acontece, passou. Quantas vezes eu não escrevo um negócio e pum, e outro cara fala, pô, o que esse cara aqui tá. Então, você viu a importância de deixar de ser melindroso e começar a perceber que nem tudo é necessário, nem tudo é feito para te ofender. Pois é, mas é aí que tá. Você tá vendo o problema que nós já criamos sem existir? Eu, na minha cabeça, pô, o cara falou isso, porque ele não gosta, porque ele não quer, porque o outro cara falou. Cara, eu criei uma cena dentro da minha E cabeça. é milímetro, não é milímetro, deixa eu falar. Cara, e outra, Não dá tão se importante. for também... Mas uma coisa é real. Nós temos até predisposição para química. Nós aumentamos muito as coisas que chegam para a gente. Exageradamente. Né? A gente... E diminui muito aquelas que manda para o outro. Né? Quando fala alguma coisa, você sente ofendido, fala assim, pô, mas não é para tudo isso. Porque quando você diz, não é para tudo isso. Mas quando você recebe, a proporção se torna maior. Sim. Né? Mas, cara, é isso. A gente tem que estar junto. A grande sacada, quem te fala, não é quem tem mais experiente, não, é a vivência. Quando a gente vai vivendo as coisas, vai se tornando menos difícil de identificar as coisas. Mais fácil, eu costumo dizer que não vai ser mais fácil, mas vai ser menos difícil, vai ser mais confortável, vai ser mais ameno para encontrar a solução. E muitas vezes a gente vai ver que não tem nem problema. Às vezes, numa troca de experiência, uma troca de ideia, a gente fala assim, pô, isso é bobagem, cara, deixa eu ir pra lá, né? Vamos passar a bola pra frente. Mas é isso daí mesmo, né? Porque eu também tenho uma mania de querer resolver o problema dos outros. Eu não sei nem quais são os meus problemas, né? Eu quero resolver os dos outros. Então, dentro do simples está isso aí, né? Pô, se eu conseguir resolver os meus... Já é um grande passo. Nossa, cara, demais, demais. Né? E também resolver os problemas não quer dizer que eu vou parar de me sentir mal e tal, quer dizer que eu vou... E não quer dizer que a solução que eu tomei é a certa, né? Porque se não for a certa, também dá para voltar para trás, enfim. É tentativa. É tentativa. Não né? parar. Nós agora há pouco estávamos falando do meu problema. Eu tenho um problema de diabetes crônico, tipo 1, e que eu tenho dificuldade há muitos anos. Só que agora, com a idade um pouco mais avançada, ela está pior. Então agora é mais difícil para mim conseguir ter soluções. Mas como eu tenho pessoas perto que me ajudam, dão algumas sugestões. E aí isso diminui a possibilidade. Não quer dizer que vai parar. Vai continuar tendo. Mas então, aí você entrou num detalhe que é assim, o problema, existe esse problema, ele é real, e a solução prática dele tá feita. É tomar um remédio, comer isso, comer aquilo e tal, prático. Agora, dentro da tua cabeça... dentro da minha cabeça é que o processo não aconteceu ainda, entendeu? Dentro da minha cabeça, aceitar diabetes é complicado. E eu tenho ela há 40, eu tô com 46, eu tenho ela há 43 anos. Então são 43 anos de convivência, entendeu? Então, e mesmo assim não tem aceitação. Não quer dizer que você convive bem com uma coisa que você aceite. Só desenvolveu ferramentas para conviver, mas não que aceite. E a mesma coisa em relação à dependência química. Né? Para chegar a ter aceitação que é um dependente químico e começar a prestar atenção e querer fazer movimentos contrários para melhorar isso, não é simples. Então, é uma outra doença progressiva, incurável e fatal.
Então, a gente tem que... São bem parecidas. São bem parecidas. Então, assim, Aspecto pense, físico, tudo. eu tenho a diabetes há não sei quantos anos. Tá, e a adicção tem há quanto? Desde que nasceu. 46. Entendeu? E às vezes é mais difícil aceitar a adicção do que a diabetes. o problema. Não, não desmerecendo nenhum dos dois, das duas doenças, mas é que a adicção ela é uma doença sutil. Então, muitas vezes, eu acho que, por exemplo, se eu tenho ainda dinheiro no bolso, meu carro bom, não sei o quê, eu não perdi o controle ainda. Então, eu crio algumas reservas para continuar aumentando o meu problema. Né? Eu somatizo nele. Né? Mas o mais importante é o quê? A gente tá junto, né? buscando as soluções, tentando minimizar os problemas, não criar mais problemas, porque eu acredito, nós podemos. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam aí, deixa o like aí, se inscreva no canal, atualiza o sininho lá para que a gente possa estar mandando toda a atualização que chegar, vocês receberem. Beleza? Tchau, tchau. Valeu.